Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 48. Hoje nós vamos falar sobre o grito da fé. Marcos 10, 46 a 48, diz assim: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no coração. Senhor Deus, tua palavra foi lida e nós pedimos sabedoria para falar da tua palavra. Que nesse pouco espaço de tempo o Senhor tenha uma palavra para todos nós de direcionamento, uma palavra de fé, uma palavra, Senhor, que nos dê direção e posicionamento. Sabemos, meu Deus, que toda palavra, ela sempre tem um coração a ser alcançado. Então, Senhor, que o coração que está preparado para receber essa palavra, que ela possa entrar e ela possa gerar bons frutos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste ambiente, neste lugar, no nome de Jesus, amém, e todos digam amém. Sente-se, queridos. Aqui nós vemos essa história que você com certeza, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar, que é a história de Bartimeu. Eu não sei quantas vezes já preguei sobre a história de Bartimeu, foram muitas, mas sempre Deus tem uma nova perspectiva toda vez que nós relemos a Bíblia. Toda vez que nós abrimos o coração para extrair algo novo, a palavra sempre tem mais para nos revelar. E aqui nessa história não é diferente. A história deste homem cego chamado Bartimeu, um homem que não possuía nada, um homem que verdadeiramente estava no esquecimento. Quando nós olhamos para essa história, nós sabemos que existem momentos na vida em que a única coisa que ainda nos resta é a fé. E se é a fé que nos resta, então tudo que não importava saiu. O importante não está nas coisas que você adquire ou que você perde. O importante está nas coisas que você mantém. Este homem, ele não tinha nada, mas nós vamos ver, segundo a história, que esse homem possuía muito mais do que muita gente. Ele possuía fé. E esta fé, às vezes ela precisa gritar. Por que às vezes a fé precisa gritar? Porque às vezes as circunstâncias, os medos, as opiniões, as vozes ao nosso redor tentam nos calar. Não são poucas as vezes que nós sofremos todo tipo de ataque de todos os lados, e muitas vezes essas vozes contrárias vêm para nos parar, principalmente
quando nós estamos em busca de algo maior do que aquilo que temos. Alguns estão querendo mudar a história da sua casa, outros estão querendo mudar as suas finanças, outros estão querendo se libertar de uma doença, se livrar de um vício. E nestas horas, sempre quando a gente tenta vencer coisas que nos aprisionam por muito tempo, vozes contrárias vão se levantar. Essas vozes contrárias vão tentar nos calar. É como se a vida dissesse: aceite a condição que você está, porque você não vai mudar. Aceitar a condição é uma opção. Todas as pessoas que estão hoje entregues à depressão, elas decidiram ficar nesse estado. Eu não sei quantas pessoas eu já tratei que sofrem com a depressão, mas a grande maioria que nós não conseguimos dar uma palavra de libertação, de mudança, foram pessoas que decidiram permanecer nesse estado. São pessoas que ouviram essas vozes contrárias, até mesmo dentro de si, e lá resolveram permanecer. Mas a fé verdadeira é aquela que não se cala diante da impossibilidade. Quais são as impossibilidades da sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você acha que não tem jeito? Que você já tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou várias vezes, mas nunca teve a condição de mudança. Quais são as áreas da tua vida que te desafiam? E muitas vezes estão te desafiando porque não é porque você não é uma pessoa de fé. Muitas vezes nós temos fé, mas nós não sabemos usar a fé. É necessário nós entendermos que a fé tem voz. Diga comigo: a fé tem voz. Amém? Então, se você crê calado, amados, você ainda não creu. A fé, ela nunca é para dentro, entenda isto. A fé sempre ela se expressa para fora. Então, toda a fé que você diz assim: eu tenho fé, mas é uma fé para mim, você ainda não entendeu a fé. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não muda. Tem muita gente ouvindo sobre fé que ele nunca entendeu essa ferramenta. A fé, ela precisa ser ousada. A fé, ela aciona você. Entende? A fé nunca deixa você parado. Não existe uma pessoa que tenha fé que permaneceu no mesmo lugar. Ninguém. Então, se você diz que você é fé e você nunca avançou em direção aos teus sonhos, em direção às tuas metas, em direção àquilo que você pode alcançar, mesmo você dizendo que tem fé, você ainda não entendeu a fé. E hoje nós vamos ver que existe esse tipo de fé que grita muito mais alto que a circunstância, grita para romper barreiras, uma fé que atrai o olhar de Jesus. Então é isso que nós vamos ver na história de Bartimeu. Nós primeiramente enxergamos a condição de Bartimeu. Bartimeu era um cego, e por ele ser cego, ele ficava à beira do caminho, é o que nos conta a Bíblia. Ele estava à margem do caminho, porque o tipo de vida que ele estava levando era uma vida de pedinte. Todas as vezes que a circunstância nos coloca numa situação de pedinte, nós vamos para a margem do caminho.
Existem cristãos que estão nesta situação de pedinte, porque ainda não entenderam do que são capazes, ainda não entenderam o que podem alcançar. A Bíblia diz que a condição de cego colocou este homem à margem do caminho. E a Bíblia vai nos contando, olha o que diz a Bíblia: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, fazendo o quê? Mendigando. Quando nós olhamos para a igreja atual, vocês acham que é uma igreja que está no caminho ou está à beira do caminho? Eu vejo todos os dias, seja pela televisão, seja pela internet, nós vemos cada vez mais a igreja vivendo como mendigos à porta da graça, porque ainda não entenderam o seu posicionamento, ainda estão cegos do que pode ter em Cristo. A Bíblia diz que Bartimeu, ele não era apenas cego, mas ele era invisível para a sociedade. A margem, à beira do caminho, fazia com que ele se tornasse esquecido, fazia com que ele se tornasse descartado. Esse descarte é muito ruim quando acontece em áreas da nossa vida, aonde você se sente descartado. Bartimeu era um homem descartado, ou seja, não tinha nenhuma importância na sociedade. A Bíblia nos conta que Jericó era uma cidade movimentada, mas nos dá a entender que no meio da correria da vida, Bartimeu era só mais um problema social, era só mais um esquecido. É ruim quando nós somos só mais um na fila daqueles que não estão dando certo, na fila daqueles que não estão funcionando. Estamos vivendo uma vida disfuncional e nós só somos mais um. Se você pegar você hoje, quantas pessoas têm o mesmo problema que você? Quantas pessoas têm a mesma dificuldade que você? E aí você vai ver que você não está sozinho nessa multidão, mas você é mais um no meio da multidão. E quando nós nos tornamos mais um, muitas vezes nós nos sentimos esquecidos. E por nós sermos esquecidos, nós ficamos parados num ponto da vida. Às vezes a nossa vida se estaciona num ponto de vida, aonde a gente não avança, aonde a gente não sonha, aonde a gente já não desperta mais o desejo de crescer e de romper, e a vida vai vivendo desta maneira, parado num ponto de vida. Mas a Bíblia nos conta que é exatamente nesse cenário de abandono que nasce a grande virada na vida de Bartimeu. Então não importa onde você está, amados, o importante é que você entenda: isso aqui não é o tipo de vida que eu quero viver para o resto dos meus dias. Esta situação que eu estou vivenciando não é o que eu quero que aconteça nos meus próximos anos de vida, não é o que eu quero que aconteça nas próximas estações da minha vida. Bartimeu era cego, mas ele não concordava com a sua cegueira, ele não concordava em viver os seus próximos anos de vida como cego. E aí vem a grande ênfase desta mensagem, que é quando a fé começa a gritar dentro de você, quando a fé começa a romper dentro de você.
Quando a alma decide não se calar mais. E isto é necessário, amados. A nossa vida começa a mudar quando a gente olha para o tipo de vida que a gente está vivendo e diz assim: chega, eu não quero mais esse tipo de vida. As pessoas que conseguem mudar, as pessoas que conseguem vencer, são as pessoas que tomaram uma decisão de mudança. E aí sim, mudança acontece primeiro dentro. Aí sim, nós precisamos entender que as atitudes acontecem primeiro dentro da gente. Em seguida elas têm que vir para fora. Em seguida elas têm que se expressar. Nós precisamos entender que quando a decisão entra dentro de nós, nós só transformaremos essa decisão em fé quando esta decisão se transformar em uma atitude. Então diga assim: fé é quando a decisão sai para fora. Amém? Você consegue entender isso? É quando a decisão se transforma numa atitude. E quando ela se transforma numa atitude, aí sim, a fé, ela sempre tem uma atitude. Olha o que diz a Bíblia: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, era como se ele estivesse dizendo: eu não quero mais continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo. Deus, eu preciso de uma solução. Deus, eu preciso de uma transformação. Mas isso ele não ficou dentro, ele começou a gritar, ele começou a expressar. Então notem que Bartimeu, ele ouviu falar de Jesus, ele não viu, ele ouviu. E aqui é a essência da fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então notem, amados, que mesmo sem ver, ele creu, mesmo sem provas visíveis, ele gritou. E o grito de Bartimeu foi a declaração pública de uma fé que se recusava a aceitar a situação como definitiva. Sabe qual que é o problema? Que não existe quase mais milagres hoje em dia no meio da igreja? Porque existem muitos cristãos acomodados com as situações que estão vivendo. Tem muita gente que se acomodou e aceitou o tipo de vida como se coisas negativas fizessem parte da vida, como se Deus se agradasse com o tipo de vida destrutiva que você está vivendo, e se diz assim: não, eu sou servo de Deus, e se Deus quiser mudar algumas coisas, Deus que mude. Amados, Deus nunca vai mudar aquilo que você não tem fé suficiente para que mude. Deus sempre vai agir dentro da nossa fé. Deus nunca vai agir sem que você queira. Então, se nós queremos mudar de vida, se nós queremos mudar de situação, a primeira coisa que a gente precisa fazer é não concordar. Depois de não concordar, entrar em ação. Nós precisamos entender que às vezes não é o mais forte que vence. Entenda isso. Você não precisa se sentir mais forte para vencer. Você não precisa se sentir mais forte para superar. Mas às vezes a vitória pertence, a mudança pertence àquele que não se cala. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu estou falando que a fé, ela tem uma voz. E quando você começa a declarar, a fazer declarações de fé,
a tua vida começa a mudar. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela anda à altura das nossas palavras. Não adianta você dizer que tem fé. Aí eu pergunto para vocês aqui, quantos têm fé aqui? Você tem fé? E se eu conversasse com você 5 minutos, será que eu acharia fé? Porque as palavras denunciam a fé ou a falta dela. Nós não podemos dizer que tem fé, e quando a gente vai conversar com as pessoas, as nossas palavras não têm nada a ver com a fé que a gente diz que tem. Tem gente que diz que está com o coração cheio de fé, mas a boca dele é contrário àquilo que ele diz que tem. Nós temos que entender que a fé anda na altura das nossas palavras. Nós não podemos dizer que temos fé, estamos cheios de fé, se quando a gente abre a boca, a gente transmite aquilo que está no coração. E as palavras denunciam aquilo que o coração está cheio. Não são poucas as pessoas que vêm por uma reunião de cura, de libertação, levantam a mão, dizem que têm fé. Já preguei muitos sermões aqui sobre fé, sobre cura, sobre libertação, e depois quando termina as pessoas vêm e dizem assim: pastor, faz uma oração para mim. Calma aí, você não acabou de ouvir sobre fé? Você não acabou de fazer declarações poderosas que poderiam mudar a sua vida? E aí é que entra, amados, as nossas palavras. Nós precisamos aprender a falar aquilo que cremos. Nós precisamos abrir a nossa boca e declarar aquilo que nós cremos. Eu entendo que a fé silenciosa, ela pode ser poderosa, mas há momentos em que a fé precisa ser ousada, que a fé precisa abrir a boca, que a fé precisa clamar. É você estar passando uma situação difícil dentro de casa e você começar a fazer declarações dentro da tua casa: Senhor, eu não concordo com isso aqui. Eu declaro que a minha família está sendo mudada. Eu declaro que o teu milagre já está acontecendo. É você olhar para aquela situação que parece que não tem jeito e você começar a declarar que aquela situação já está mudando, que a transformação está acontecendo. Isso me faz lembrar daquela mulher Ciro-fenícia, lembram? Jesus estava querendo descansar, estava com seus discípulos, e de repente essa mulher começou a andar atrás de Jesus, mas ela não andava calada. A Bíblia conta que ela andava gritando, literalmente. Jesus queria passar desapercebido, mas aquela mulher não deixava, e os discípulos começaram a repreender aquela mulher. Os discípulos também diziam: cala a boca. Mas a Bíblia diz que aquela mulher não desistiu, porque ninguém consegue calar a boca da fé, meu irmão. Ninguém consegue fechar a boca da fé. Se fechou, não é uma fé suficiente. Os próprios discípulos estão repreendendo a mulher e ela continua gritando. Ela continua dizendo: Jesus, o Senhor precisa me atender. Eu estou com uma filha cheia de demônios lá na minha casa. Nós precisamos entender que às vezes a nossa fé precisa ser desesperada, irmãos. Uma fé desesperada consegue mudar qualquer situação. Nós vemos aqui no caso de Bartimeu, ele também está gritando, ele também está clamando. Ele não vai permitir que a passagem de Jesus seja desapercebida. Só que nós precisamos entender que mesmo a fé que tem resposta é uma fé que muitas vezes é testada. E aqui nós vemos alguns testes. O primeiro teste que Bartimeu sofreu foi o teste da resistência da multidão, que é quando os outros tentam calar a sua fé.
A Bíblia nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Entenda, amados, sempre alguém vai tentar reprimir a tua fé, sempre alguém vai tentar fechar a tua boca, e às vezes os que tentam fechar a tua boca e calar a tua fé são pessoas que estão próximas a você, são pessoas que ouvem você falar daquilo que você quer alcançar. A incredulidade sempre tenta te parar, queridos. A incredulidade sempre terá uma palavra contrária àquilo que você quer alcançar. Quantas vezes isso acontece conosco? Vozes que vêm em nossa direção, muitas vezes as vozes da dúvida, muitas vezes as vozes do medo, muitas vezes as vozes da vergonha. E notem que sempre que essas vozes se tornam gritantes, é quando nós queremos alcançar coisas grandes. Você não vai ouvir essas vozes querendo e buscando coisas pequenas. Você já notou que às vezes você consegue romper em áreas que não são tão difíceis, mas nas áreas que você mais precisa, você não consegue? E aí é que vem as vozes contrárias, aí é que vem as vozes da dúvida, quando a questão a ser alcançada está mexendo com o teu cerne, quando a questão está mexendo com as tuas garantias, com os teus suportes. Quase que sempre quando nós temos que tomar uma decisão grande na nossa vida, essas vozes se levantam, essas vozes ecoam no nosso coração. Quem já tomou decisões grandes na sua vida? Quero ver. Você já tomou? Quem ainda não tomou decisões grandes? O tamanho das tuas decisões é o tamanho das tuas conquistas. Se você ainda não ouviu as vozes do medo, é porque as tuas decisões ainda estão pequenas. Se você ainda não ouviu as vozes da dúvida, é porque você ainda não chegou naquele momento de ter que decidir. Nessas horas, ou você ouve a fé, ou você ouve as dúvidas, ou você ouve a fé, ou você ouve o medo. E é aí que está o crivo, amados, daqueles que fazem coisas grandes e daqueles que ficam só na área dos sonhos. Entende? É aí que existe o crivo. Tem gente que não consegue passar desse crivo, jamais vai passar, porque ele nunca conseguiu romper essas vozes. As vozes da dúvida gritaram tão alto que você retrocedeu, que você disse: será que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu estou tomando o caminho certo? Vocês não pensam que antes de eu vir para cá, as vozes da dúvida não vieram gritante assim dentro da minha cabeça? Vocês não pensam que quando eu tomei a decisão, as vozes do medo não vieram gritando dentro de mim? As vozes do medo, quando é uma situação que envolve você e a tua família, elas vão gritar sobre o teu futuro. Elas vão gritar: mas quem vai cuidar de você? Mas quem vai garantir o teu futuro? Mas quem vai garantir a saúde da tua família? Quem vai cuidar de vocês? Sempre as vozes do medo, elas vão, quando você está tomando uma decisão grande, elas vão falar sobre o teu futuro. E tem a voz da vergonha: não tome essa decisão, senão você vai passar vergonha. Não tome essa decisão, senão você vai passar fome. Não tome essa decisão, porque vocês não vão conseguir iniciar isto. É assim. E é aí, amados, é exatamente aí que a tua fé deve gritar. É exatamente nessa instância que a tua fé deve falar alto. Quem aqui tem projetos grandes na sua vida?
E quem é que você está ouvindo? Você olha para as tuas circunstâncias, elas gritam, não dá. Você olha para as tuas condições e elas dizem, não tem como. Você olha para as tuas reservas e diz, não dá nem para começar. Você precisa entender que a única garantia que a fé te dá ainda está no invisível, ainda não é visível aos teus olhos. É aí que as pessoas não conseguem romper, é romper a barreira do visível para o invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas não é porque eu não estou vendo que elas não existem, amados. Existe um mundo de possibilidades que é para aqueles que conseguem enxergar o invisível, para aqueles que vão além daquilo que estão enxergando. E eu quero dizer que este lugar, amados, é um lugar de acesso para muita pouca gente. Se você perguntar para os próprios cristãos, tem cristãos que nem sabem que este lugar de promessas e de realizações existe, porque ele nunca conseguiu romper a barreira do invisível. A fé sempre vai enxergar aquilo que os teus olhos não conseguem ver, aquilo que as tuas mãos não conseguem apalpar, mas que existe. Mas você precisa tomar uma decisão. Quem é que você vai ouvir na hora dessa decisão? A tua fé ou as tuas dúvidas? A tua fé ou os teus medos? A tua fé ou a tua insegurança? A tua fé ou as pessoas próximas a você, que muitas vezes vem tentando apagar a chama do teu coração, que está gritando por coisas maiores, mas ela não tem fé suficiente? E aí você precisa entender, amados, tem gente que está à beira de uma grande conquista, tem gente que está à beira de uma grande promessa, tem gente que está à beira de uma grande realização, até que ele começa a ouvir as pessoas erradas, até que ele começa a ouvir pessoas que de repente estão junto com ele, convivem com ele, mas não tem fé suficiente. Deixa eu dizer algo para você aqui, queridos. A fé verdadeira, a fé que conquista, geralmente é solitária. Amém? Eu sei que tem muitos sonhos que a minha esposa quer alcançar, que eu não terei fé para acompanhá-la. Eu sei que eu tenho muitos sonhos que ela não terá fé para me acompanhar, nem minhas filhas. Então entenda, isso aqui é poderoso. Nunca dependa da fé de ninguém para alcançar aquilo que Deus entregou no teu coração. Você consegue entender isto? Lembram de José? José quase foi morto, quase foi destruído pela fé opositora. E quem tinha a oposição da fé de José? A própria família dele não acreditava nos sonhos dele. Quem são as pessoas que impedem você sempre dar aquele passo, que te chama de descabeçado? Não, você está exagerando nisso. Não, você não está enxergando a nossa situação. Você está vendo que não dá, você está querendo dar um passo maior do que a perna. Você já ouviu isso? É claro, amados, é claro que esse passo primeiro tem que ser dado em Deus. Essa convicção primeiro tem que estar dentro de você.
se ela criou dentro de você uma estrutura forte, a ponto de você lançar para fora, a partir dali, amados, só ouça Deus. A partir dali, só ouça os direcionamentos do Espírito Santo. Quem é o teu Deus, amados? Infelizmente, às vezes o Deus de alguns é a esposa. Infelizmente é o esposo. Quantas mulheres frustradas dentro de casa, porque estão ouvindo não que você não deva ouvir o teu esposo. É claro que você deve ouvir, mas concernente a sonhos, ouça o que o Espírito Santo coloca no teu coração. Sonhe grande, cresça, rompa, seja uma bênção. Ouça aquilo que Deus está falando para você crescer e romper. Muitas vezes os nossos medos vêm da onde a gente está vindo. Às vezes a gente está vindo de um caminho de derrota, às vezes a gente vem de um DNA de fracassados. Quando a gente olha para a nossa família, muitas vezes ninguém chegou a lugar nenhum. E agora, esta pessoa que não chegou a lugar nenhum, que tem um DNA negativo dentro dela, começa a ditar dentro de um casamento que você não pode, que você não consegue. E muitas vezes você se abraça àquela mediocridade. Então tá bom, vamos morrer na mediocridade nós dois. Eu não estou querendo causar nenhum desentendimento aqui nos casais. Eu estou ensinando vocês a sonharem grande. Estou ensinando vocês a romperem. Glória a Deus que a minha esposa alcança sonhos maiores que os meus. Glória a Deus que as minhas filhas alcancem sonhos maiores que os meus, que sustentem até os meus. Isto é sonhar grande, meus amados. Só não aceite que ninguém puxe você para baixo. Só não aceite que ninguém torne a tua vida medíocre e você chegue lá no final dos teus dias arrependido porque nunca tentou. Arrependido porque disse, se eu tiver, quando eu era nova, aí chega lá no final, né? Quando eu era mais nova, ou quando eu era mais novo, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas não fiz. Por que você não fez? E aí vocês vão ver os agentes que puxaram você para a mediocridade. Nós precisamos não permitir que essas vozes contrárias nos impeçam da gente se tornar tudo aquilo que Deus determinou que a gente se tornasse. Não podemos permitir. Então entenda, amados, que a multidão aqui representa aquilo que quer manter você no lugar de sempre. E qual que é o lugar de sempre? Aquele lugar que você fica preso, que você fica limitado, que você fica conformado. Foi aí que Bartimeu entendeu. Por isso que a história desse homem sempre me ensina. Ele gritou ainda mais alto que a multidão. Ele se agarrou na sua fé. Ele se agarrou na oportunidade que estava acontecendo ali na sua cara. Você já viu aquele velho ditado que a oportunidade passa uma vez só? Quantas oportunidades nós já perdemos por falta de fé. A fé que alcança o milagre é aquela que persiste mesmo sob pressão, meus amados. Ela não desiste. O verdadeiro milagre acontece quando a nossa convicção é maior do que a pressão externa. Se nós ouvíssemos a pressão externa, pastor, nós nunca estaríamos aqui, nunca teríamos aberto esse ministério, nunca teríamos saído de uma instituição, porque havia muita pressão. Tem horas que nós temos que decidir apesar da pressão. Tem hora que nós temos que tomar uma posição em Deus. É de Deus o que você está decidindo? É o Espírito Santo que está te impulsionando? É Ele que está te jogando para frente? É Ele que está fazendo você gritar e você romper e dizer, não quero mais isso para mim?
Não quero mais isso para minha casa, não quero mais isso para minha família. Não importa a pressão que estiver acontecendo externamente, se a tua convicção é maior. A fé, ela é convicta, a fé nunca é duvidosa. Entenda? Então, se você está tomando uma decisão e você ainda não tem convicção, você não tem fé suficiente. A fé, ela é convicta. Não existe plano B para a fé. A fé sempre é um plano A. Nunca tome uma decisão que você tenha um plano B. Entende? Se não der certo, não vai que você vai falir. Não vai que não vai dar certo. Não vai que não vai funcionar. Agora, se em Deus você tem a certeza que vai acontecer, que vai dar certo, que Deus está te chamando para algo novo e maior, vai nessa tua força, vai nessa tua capacidade. Então entenda, amados, aí é quando a fé vence a resistência. Quando a fé vence a resistência, algo inevitável acontece. A gente consegue chamar a atenção de Jesus. Só quando a fé vence a resistência, quando a fé vence a resistência, ela já moveu o céu. Entende? Quando a fé vence a resistência, ela já moveu o céu. A Bíblia diz que toda aquela multidão fazendo grande barulho, Bartimeu conseguiu gritar mais alto que a multidão. Agora eu pergunto para vocês, se eu colocasse você gritar no meio de 30 mil pessoas, será que a pessoa que está lá no meio te ouviria? Sim ou não? Vamos ver a probabilidade. Sim ou não? Vamos diminuir de 30 mil para 5 mil? Será, André, você gritando no meio de 5 mil pessoas, gritando ali, se apertando um ao outro, aquele alarido, você gritando no meio, será que Jesus te ouviria? Mas a Bíblia diz que Jesus ouviu. Sabe por que Jesus ouviu? Porque Ele sempre ouve o grito da fé. Entende? É o grito da fé que Ele consegue ouvir. Ali todo mundo queria um milagre, mas quando houve um grito de fé, Jesus parou. Sempre quando existe um clamor de fé, Jesus para. A fé gritante, ousada, insistente de Bartimeu interrompeu o fluxo de Jesus. E aquele que era ignorado por todos, de repente se tornou o centro da atenção de Jesus. Deixa eu voltar com esse entendimento. Aquele que era ignorado por todos se tornou o centro da atenção de Jesus. Agora não importa quem concorda com você ou discorda dos teus sonhos. O que importa é que você consiga chamar a atenção de Jesus. O que importa é que Ele te ouça, é que Ele te enxergue, é que Ele te veja, porque Deus sempre consegue ouvir o clamor que vem do fundo da alma. A Bíblia conta que Bartimeu gritou tanto, a fé dele foi tão gritante que entrou nos ouvidos de Jesus. E quando entrou nos ouvidos de Jesus, eu entendo que o grito da fé verdadeira jamais é ignorado. Jamais. Entenda isso, irmãos. A Bíblia nos fala que a única voz verdadeira que Deus ouve é a voz da fé. É a voz da fé que faz Deus parar. É a voz da fé que faz Deus agir. A Bíblia conta que Bartimeu começou o dia como um cego, marginalizado,
mas terminou o dia enxergando e caminhando atrás de Jesus. Tudo mudou porque ele não se calou. E talvez hoje você esteja se sentindo assim, à margem dos teus sonhos, das tuas realizações, mas a mesma oportunidade que Deus deu a Bartimeu, Ele está dando a você hoje aqui neste ambiente. E se você clamar, se você abrir a boca em fé, Jesus também vai parar e vai ouvir você. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.